Tipo, a gente tá chegando em cada vez mais a gente tem um conhecimento mais avançado da realidade. Inteligência artificial, robótica, o caralho a quatro, essas coisas, elas não tendem a assumir, eu acho. Não, mas elas podem ser usadas para qualquer coisa. Pro mal, inclusive. É verdade. Claro. Sim, A inclusive, eu tô com Alemanha... medo pra caralho dos robôs com inteligência artificial. A Alemanha que degenerou no Não, me dá nazismo... esse isqueiro aí, empresta aí. A Alemanha que degenerou no nazismo era, dentro do cenário europeu, um dos países que tinha mais gente que a gente pode chamar, grosso modo, com conhecimento, vai. Que não é tão evidente assim, mas se a gente falar de inteligência compreendida como acúmulo de conhecimento, organização de conhecimento, produção de pessoas reconhecidas como tendo conhecimento, a Alemanha era seguramente um dos lugares onde você mais tinha isso no mundo. E, no entanto, eles fizeram o que fizeram Talvez no seja até nazismo. por causa disso. Entendeu? Então, a tecnologia fez com que a humanidade fosse muito mais letal do que era 1000 anos atrás. Ou talvez por eles serem, na época, a sociedade mais avançada em referência aos seus pares, criou uma sensação da cultura que eles eram superiores. Talvez aquilo ajudou a vender a narrativa que no final foi destrutiva. Hoje, gente tipo europeia, americano, continua achando que é superior. Eles continuam achando que nós somos um lixo. Sim. É que hoje você tem mais mise-en-scène, você tem mais jogo de cena hoje, né? Por causa da imagem, inclusive. Sim. Hoje você Então, precisa parecer gente boa, né? mais, porque você aparece mais, tem mais visibilidade. Então, a gente pode evoluir tecnicamente, o que a gente tem evoluído nos últimos 300 anos, sem dúvida, tecnicamente, mas isso não prova nada de que a gente não faça uma grande merda dentro de 50 anos. Com certeza. Não há nenhuma prova disso. Muito provável que a gente faça. Então, não há prova que a humanidade evolui no arco longo de tempo. Tecnicamente, nos últimos 300 anos, que foram bem atípicos nesse sentido, a gente evoluiu tecnicamente, não há dúvida. Mas isso não prova que a gente usará, por exemplo, dos próximos 300 anos, a tecnologia para nada que a gente considere uma evolução moral, que é isso que está em questão. É a evolução moral que está em questão, não a técnica. Sem dúvida, a técnica tem. Nem a política a gente pode afirmar. Porque, se a gente entende que a democracia liberal é interessante, não há esse entendimento geral. Né? Eu posso entender que a democracia liberal não é democracia econômica, por exemplo. Tem muita gente pobre. Só o fato de ser uma democracia representativa, na minha opinião, já não é uma boa democracia. Na minha Como opinião. ser direta? Para mim é possível, dada a tecnologia hoje em dia, mas você tem questões sociais que impediriam dessa Talvez daqui solução. uns 150 mil anos a tecnologia contínua. Será? Entendeu? Porque assim... Bom, falando dessa parada de que a gente pode se destruir no futuro próximo, tem até uma teoria que a galera gosta de falar, que é o grande filtro, né? O que é? Não conheço essa O grande teoria. filtro deriva do Fermi Paradox, que é aquela coisa de, tipo, se olhar para o espaço, você vê um monte de planeta, mas você não vê vida inteligente, você não vê sinal de vida, Sim. tá ligado? E por quê? Se o universo tem bilhões de anos, por que a gente não tá vendo alienígena em toda parte? Porque só tem Tem uns caras que acham que veem, né? Tem. Eu, inclusive, conheço gente que diz que é ET. Mesmo? Talvez até. Bom, maluco com Que certeza. interessante, cara. Que afirma que é de outro planeta. Mas continue o que você estava dizendo. continua. Sim, mas por que a gente não vê alienígena? Então, quer dizer que é possível que não exista vida fora da Terra. E se não existe, dada a grande probabilidade de ter muitos planetas, por que nunca desenvolveu? Porque talvez exista um grande filtro que toda civilização que se desenvolve em qualquer planeta chega uma hora que ela se autodestrói. Talvez Então não é que nunca existiu, é que agora a gente não consegue observar porque eles já se destruíram. Porque nenhuma sociedade consegue ser avançada o suficiente para chegar ao ponto de produzir tecnologia que seria perceptível para nós no espaço, estando na Terra, entendeu? Então talvez exista aquilo que você falou, A que o gente se universo destrói não antes. não é favorável à vida. Talvez a vida tenha um limite tecnológico, talvez evolucional, tal que impede das sociedades em qualquer planeta que existe no universo de atingir um avanço tecnológico que permita a colonização universal. Mas isso não me parece ser uma regra da realidade. O quê? Esse filtro. Na verdade, isso daí é uma questão da gente como a gente se organiza como sociedade, né? Não, o filtro, a questão é que a gente não observa, a gente olha para o espaço, não tem ondas de rádio de outras civilizações, Não tem porque provavelmente... Se é que vamos imaginar que eles existiram. Eles se destruíram antes da gente Mas conseguir... não tem destroços.
Tipo, se eles foram avançados tecnologicamente, não tem naves espaciais, ou eles não pegaram Sim. planetas e moveram verdade. E a gente, se tivesse alienígena altamente tecnológico, a gente ia ver a fingerprint dele, a gente ia ver os rastros dele. Sim. A gente não vê. Isso é o Fermi Paradoxo. Por que a gente não vê? Isso é um filme? Não, isso é uma O teoria. paradoxo Ah, de sim. Fermi. Ele fala em inglês igual uma bicha louca. É que eu só aprendi esse conceito em inglês, então eu não sei falar em português. Fermi Paradox. É o nome. Paradoxo de Fermi, exato. E é um bom argumento para provar que talvez o universo não seja amigável à vida e talvez o destino de toda civilização, de toda vida que evolui em qualquer planeta, Se seja é a que existe vida em autodestruição. outro lugar. Uma coisa é eu observar que um ser humano, ou um cachorro, ou um gato, fora da Terra, sem uma construção artificial de atmosfera, morre. Porque morre mesmo. Daí a gente consegue dizer que, empiricamente, o universo não é amigável à vida. Tal como ele está aí quando você sai da Terra. E a vida que a gente conhece também. Sim, a vida que é a única que a gente conhece. É. Agora, ao mesmo tempo, o universo é tão grande e o tempo dele é tão vasto que, para existir uma vida inteligente como a nossa e a gente se encontrar no mesmo espaço de tempo minúsculo, numa duração de tempo infinita, seria um milagre. Porque, como ele estava falando, pode ter existido uma civilização X, mas o tempo é tão gigantesco que não cruzou com nossa fração miserável de tempo, que é a fração miserável que envolve a nossa galáxia. Não estou falando da nossa vida. Estou falando da nossa galáxia, que, por sua vez, é minúscula dentro do universo gigantesco. Então, para a gente se cruzar, teria que haver algum tipo de proximidade física viável de ser atravessada, que nunca foi, por isso a gente não vê nem destroços, e proximidade temporal também, para que esses destroços tivessem chegado até nós, quanto mais uma vida inteligente e ativa, capaz de a gente se relacionar. Então, isso é um argumento que é sustentado por um astrônomo, um astrofísico muito famoso, chamado Carl Sagan. Aham. Sim, Né? sim. Que ele dizia, olha, pode ser que exista, é um desperdício de espaço e de tempo, mas nunca chegou. O que não prova que não tenha existido, mas a gente se encontrar com a vida inteligente, com quem a gente se entendesse, seria quase um milagre no espaço de tempo. Ah, sim. Mas esse é um argumento positivo para que talvez exista vida e a gente só não encontrou. É o que se diz, a ausência, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência, Isso é verdade. certo?